Quando eu comecei a pensar sobre essa atividade, como eu faria, a primeira dúvida que me veio foi o que é MPB? O que é a música popular brasileira? E ao mesmo tempo que eu parecia que sabia o que era MPB pela minha trajetória histórico-cultural, pela minha formação familiar, que escutava muito esse tipo de música, internamente eu pensava MPB como bossa nova. E principalmente como uma coisa elitista, como uma coisa mais não educativa, mas superior. Isso é uma coisa que o Roberval Linhares vai explicar no texto que ele intitula com o mesmo nome da charge do Raul Pederneiras, que é Diz-me o que cantas e te direi quem és. E que ele vai falar sobre o porquê que a bossa nova tem essa configuração mais elitista, porque ela provém de estilos musicais europeus e como colonizados, principalmente na época da Belle Époque, no Rio de Janeiro, e no final do século XIX e início do século XX, onde se valorizava muito essa cultura parisiense, esse estilo de vida moderno, cientificista. Então, músicas populares foram deixadas de lado em relação a essas outras. A primeira dúvida que me vem é sobre essa questão do popular. Todas as músicas brasileiras que são do povo, que são populares, popular etimologicamente vem de povo. Todas as músicas brasileiras não vêm de um povo? Então por que só algumas são músicas populares brasileiras e outras são músicas eruditas? Então, de onde vem esse conceito de popular? Graça Veloso e Armindo Bião. Graça Veloso é um professor da Universidade de Brasília, da UNB, e eles abordam esse conceito de popular numa relação etnocenológica, aliás, numa acepção etnocenológica, questionando justamente isso. Por que popular tornou-se teve essa significação talvez inferior? Para poder entender o que é essa música popular brasileira, a Martulhó fala sobre esse conceito de que até meados do século XX, ele se referia à música transmitida, música popular, especificamente, se referia à música transmitida oralmente pelas culturas tradicionais, e a maioria provinha de áreas culturais rurais. Então, o popular, ele se referia à cultura oral, enquanto o erudito se relacionava ao letrado, ao urbano. E aí daí a gente já vê duas relações identitárias diferenciadas que, pelas suas representações, traziam valores diferenciados. E como que a linguagem, o letramento, ampliava essa dicotomia, né? Então, com a difusão dos meios de comunicação que mediatizaram a arte e a música, principalmente por meio da rádio, da televisão, diminuindo assim as distâncias entre o lugar onde era produzido e o lugar onde era disseminado aquela música, esse tipo de música tradicional, música popular, passou a ser referida como música folclórica, enquanto a música popular passou a se referir a práticas musicais que eram veiculadas para a grande massa, né, em grande quantidade. Mas esse rótulo de música popular brasileira, que ela distingue de música brasileira popular, como essa música mediatizada que chegou a um grande público, então esse rótulo de música popular brasileira, ele é disseminado na década de 70, 1970, com o samba urbano, surge com o samba, por meio, mais ou menos na década de 30, 40, passa pelo baião, pela bossa nova, pelo tropicalismo e pelo rock. E vai até mais ou menos a década de 90, numa mistura de ritmos. Então, e a MPB, ela foi principalmente responsável por lançar o rádio na década de 20, disseminando modas, disseminando comportamentos, disseminando estilos de vidas e principalmente sistemas de valores cariocas, que foi a cidade que até hoje, inclusive, é levada como o símbolo brasileiro, ou não só de representação do Brasil,
identitária, mas de estilo de vida a ser copiado pelas outras áreas, né? Então, pensando nisso, o que é MPB? Eu dei uma pesquisada primeiro para ver o que o Google me dizia o que era MPB. E aí ele trouxe uma porção de músicas que variavam desde a década de 20 até anos 2000, com essa característica de samba e principalmente bossa nova. A maioria das músicas eram desses estilos. Então eu escolhi uma música de samba, que é a música Apesar de Você, do compositor, escritor, intérprete Chico Buarque, né? E que foi divulgada em 1970, logo após o Chico voltar do seu alto exílio no exterior, no meio da ditadura militar, né? Ela tá disponível no álbum, no LP do Chico. Foi disponibilizada a primeira vez em 1978, mas ela foi lançada em 1970, passando pela censura da ditadura militar. Então, eu escolhi essa música porque ela é uma música que me recorda a minha infância. De certa forma, porque os meus familiares achavam essa música, gostavam dessa música, gostavam de Chico Buarque e que porque isso passava dentro da qualificação estética dos meus pais, com o que eles se identificavam e com isso, o que eles achavam que era culturalmente superior. Bom, os meus pais talvez se identificassem com aquela obra porque eles viveram nessa época de ascensão da televisão e já do predomínio da rádio e, e talvez por essa disseminação desse estilo de vida carioca que aconteceu principalmente por meio da música, por meio da música popular brasileira nas rádios e nas televisões, então talvez por isso tenha ficado tão forte neles e por eles terem vivenciado um pouco desse período da ditadura militar também. Então, Chico Buarque era carioca, né? E o que é ser carioca? O que é essa identidade, né? Tomás Tadeu Silva, ele diz que a identidade esse conceito significa simplesmente aquilo que é. Então, eu dizer que eu sou goiana, eu dizer que eu sou goianiense, é aquilo que eu sou, aquilo que eu me identifico. Mas ao mesmo tempo eu digo que eu sou goianiense porque eu sei que eu não sou carioca. Eu sei que eu não sou gaúcha, eu sei que eu não sou nordestina. Eu sei que eu não sou estadunidense. Então, ele fala sobre essa indissociabilidade entre os conceitos de identidade e diferença, e principalmente porque a identidade ela marca relações de poder, porque ela tem a capacidade de marginalizar ou não. Então, os grupos hegemônicos eles podem dizer em relação à música, por exemplo, na década de 20 e tudo mais, eles poderiam dizer que a música erudita, a música dos pianeiros, dos pianos, era uma música de qualidade superior. Então eu me identifico com esse tipo de música. Eu sou de determinado ambiente cultural, determinado espaço que se identifica com esse tipo musical. Eu não sou do interior do Brasil. Então, eu sei o que eu sou porque eu vejo no outro o que eu não sou. E isso traz essa relação de poder em relação aos grupos que denominam essas identidades. Bom, então esse momento pós-golpe militar, o momento em que a música Apesar de Você do Chico Buarque foi lançada, era o momento da presidência do general Médici. E aí por isso que o Chico escreve nessa música, que foi toda escrita simbolicamente para poder não deixar tão claro o que estava sendo dito, porque o período da ditadura militar foi marcado principalmente pela repressão dessa liberdade de expressão. Então, o Chico descreve esse momento histórico-cultural com o trecho da música Você, e aí ele diz você se referindo ao general, que era o presidente. Você que inventou a tristeza, agora tem a fineza de desinventar. Então,
essa música ela é toda construída em uma linguagem diferenciada justamente para poder burlar a censura característica da ditadura militar. Então, em vários trechos da música, Chico Buarque fala sobre essa repressão, né? Por exemplo, no trecho to, to, todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Ele tá falando sobre isso, esse amor reprimido, esse grito contido, esse samba no escuro, tudo que tinha que ser escamoteado para não ser pego pela censura. Então essa música ela passou inicialmente pela censura e depois, quando ele disse que o você se referia ao presidente, ao general, ela foi censurada novamente. Então, esse disco do Chico Buarque, ele vendeu mais de 100 mil compactos, porque mais de 100 mil cópias, né? Porque as pessoas se identificavam com essas agruras vividas na ditadura. Então essa foi uma música que pôde expressar, que pôde representar os sentimentos em relação a uma época. E então, o quanto foi forte a relação de identidade entre aqueles que buscavam, que eram a favor dos militares e aqueles que eram contra, que eram a favor da liberdade de expressão, que eram a favor da liberdade política, de várias coisas, né? Então, a construção da identidade ela é tanto simbólica quanto é social, porque essa significação é sempre social, como diz o Woodward. Então, ele fala também que a marcação simbólica é o meio pela qual damos sentido às práticas e às relações sociais que vivemos. Então, a gente só atribui sentido à nossa vida por meio das representações, por meio dos significados, que são transmitidos principalmente pela linguagem. Então, Paulo Freire diz, por exemplo, as palavras estão grávidas no mundo, sobre essa performatividade da linguagem, né? Então, a linguagem é esse sistema de significações, de representações. O professor Obervaldo, em um dos seus textos, ele fala que o homem está condenado a significar. Mas o que é essa representação? A representação é uma coisa, ela tem um caráter social e ela, principalmente sucintamente, ela torna presente uma ausência. Então, a representação ela não é um espelho, ela não é uma cópia fiel daquilo que se representa. Ela é uma imagem, ela é uma construção, uma elaboração social que presentifica uma coisa que não está presente, mas que não é idêntica, que ela é fruto dessa representação. Então, quando eu falo cadeira, a cadeira que você imagina não é a mesma cadeira que eu imagino, né? E isso tudo depende dessas representações sociais. Então, por exemplo, a cadeira para um grupo indígena, ela pode ser, na verdade, um banquinho com outro significado, por causa que está relacionado, inclusive, com o contexto social. Então, que representações essa música carrega? Né? Que sentidos ela pôde transmitir em relação à sociedade dessa época de 1970? E como que essa memória por meio de fotografias, por meio de imagens que estão presentes no videoclipe que eu escolhi para poder falar dessa música, fala sobre essas representações dessa época. Então eu escolhi o vídeo da Adriana Benalha, onde ela articulou um compilado de imagens junto com a letra da música do Chico Buarque, para poder falar sobre essa época, sobre essa repressão. Então, a representação, ela, por significar, ela envolve também atos de apreciação, que é uma coisa que a Sandra Presavento fala, pegando Bourdieu e, enfim. Então, a apreciação é o que? É você dar preço, é você valorar alguma coisa de acordo com a sua identidade, de acordo com os significados e com as relações de dominação presentes na linguagem. E a apreciação, ela tá relacionada com a arte. Então a arte ela tem essa dimensão histórica porque ela também é um registro dessas representações de uma época, assim como a música do Chico Buarque. Então
a música popular, né, ela dissemina representações sociais em seu uso e, e ela transforma esses significados à medida em que ela é apropriada pela população. Então, à medida que essa música, por exemplo, foi apropriada pela população, ela se tornou um grito da população que vivia na ditadura militar e que vivia essa repressão a qual Chico Buarque se referia, contra a ditadura. E assim que os generais, os militares perceberam, ela foi censurada novamente, né? E aí Chico Buarque se tornou um cantor bem perseguido. Por meio da letra, Chico fala várias dessas coisas, inclusive sobre a esperança do final dessa ditadura, ao mesmo tempo que ele fala em vários trechos dessa escuridão, quando ele diz você que inventou este estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou toda a escuridão. Então, você que, quando ele diz também, você que inventou a tristeza, você que, sobre esse general, né? E ao mesmo tempo ele traz também uma esperança final, quando ele diz no refrão, que se repete várias vezes com frases diferentes. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar, sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir, que esse dia há de vir antes do que você pensa. Então, ao mesmo tempo que ele fala sobre essas agruras, ele também traz essa esperança final e talvez essa vingança, né? De que todas as lágrimas que a ditadura promoveu, ela vai ser paga, que elas vão render, né? Um dia isso vai passar, apesar de você, amanhã vai ser outro dia. O que ele quer dizer com isso? Ele não quer dizer, isso daqui não está representando só os dias que passam normalmente. Isso está representando o fim de uma era de massacre, né? Onde muitas pessoas foram torturadas e tudo mais. Então, e esse vídeo específico da Adriana Benalha, ela traz uma série de imagens que elas aumentam essa tensão da qual a música fala. Porque apesar dela ser uma música bastante pra cima, ela ser uma música de samba, que ela envolve... Ela tem uma carga energética muito forte, ela parece ser uma música feliz. As imagens, elas trazem pessoas sendo torturadas, pessoas sendo carregadas, elas trazem imagens das manifestações de tanques de guerra no meio da cidade, e aí o quanto essas imagens, elas vivificam essa memória, e elas se combinam com a música, mesmo que elas não tenham, que inicialmente essa música não tenha sido traga com essa imagem. Então a Adriana Benalha, ela fez esse vídeo, ela fez uma pós-produção com essa música e essas imagens. Então, enquanto professores, eu trago para finalizar uma frase de Tomás Tadeu e Silva, de que essas significações sociais, elas estão em constante mudança. Então essa música hoje, fora desse contexto, ela não é possível a gente entender as representações que ela traz e nem a quem é esse você que ela se refere, sem ter esse contexto. Então, enquanto professores, a gente tem que estar, como diz Tomás Tadeu e Silva, a pedagogia e o currículo deveriam ser capazes de oferecer oportunidades para que as crianças e os jovens desenvolvessem capacidades críticas e questionamento dos sistemas e das formas dominantes de representação da identidade e diferença, principalmente por meio da arte, onde essas relações da identidade e da diferença, elas estão presentes nas minúcias da sensibilidade, desde a tonalidade, desde a imagem que ela provoca, até
essa a informação, a mensagem principal.